Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fortalecer. E hoje a gente vai fazer um material um pouquinho diferente. A gente vai fazer aqui uma planilha para gestão de produtos, para quem faz venda ali de afiliados e coisa do tipo. Tem bastante gente fazendo isso. E eu resolvi aqui fazer uma planilha para ajudar vocês a fazer a gestão dessas condições, tá? Então eu estou aqui no Excel do zero, né? Então numa planilha totalmente em branco. E a partir daqui que a gente vai fazer esse nosso projetinho, então não tem problema, se você está começando agora com o Excel, não tem problema nenhum, tá? Então, para começo de conversa, né, então eu estou aqui numa planilha em branco, eu vou dar um nome para essa minha planilha, tá? Vou chamar ela aqui de gestão de produtos. E vai ser aqui que eu vou fazer o cadastro de qualquer produto que você queira fazer essa revenda, né? Isso é importante para você depois poder fazer ali a sua gestão, entender quais são os produtos que estão vendendo mais, os que estão vendendo menos, aqueles que fazem sentido você continuar divulgando, aqueles que não fazem tanto sentido e assim por diante. E o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou dividir esse projeto em 3 aulas. Na primeira aula a gente vai fazer aqui a parte da estrutura, onde você vai fazer os cadastros e tudo mais. Na segunda aula a gente vai fazer a definição de metas e a definição de estruturas para a parte financeira, né? O retorno financeiro ali que você vai ter. E por último a gente vai fazer um painel de indicadores, onde a gente vai fazer toda a visualização e entender dentro de uma curva ABC quais são aqueles produtos mais interessantes, tá? Então você vai aprender até lá fazer a curva, montar o painel e ficar bem bacana para você poder trabalhar com a sua venda aí de produtos, como tem bastante gente que faz hoje, tá? Então, o primeiro passo, né, vai ser a gente criar aqui uma base onde eu possa cadastrar esses meus produtos, né? Então, para isso eu vou criar uma estrutura basicamente dessa forma. Eu vou criar aqui primeiro um código. Então é importante que você tenha um código desse produto, né? Então isso vai fazer com que você tenha um rastreamento mais interessante de qual é o resultado que você tem de cada produto que você está vendendo. Depois eu vou colocar aqui uma descrição, né? Então para você poder colocar ali o nome do produto, coisa do tipo. Eu vou colocar aqui, olha, um marketplace, tá? Então, ou a loja, tá? Então até vou colocar aqui em português mesmo, a loja, né? Então de onde você tirou, né? Então pega lá no Mercado Livre, pega da Amazon, pega, enfim, da onde você quiser, né? E vou revender dessa forma. Lembrando que isso aqui também serve tanto para produto físico quanto para produto digital, né? Então se você, sei lá, vai lá na QIFI e vende como afiliado cursos, por exemplo, isso aqui vai funcionar para você também, tá? Então a gente vai ter ali a loja. Eu vou definir aqui também o valor, né? Então o valor do produto, a percentual de comissão, tá? Vou trazer aqui também a condição de você estruturar ali, então o valor de comissão, né? Então se eu tenho ali o valor do produto e tenho o valor final, né? Eu vou colocar aqui a categoria, isso aqui a gente vai usar um pouco mais para frente, tá? Categoria. E depois eu vou pegar aqui, olha, para utilizar, né, a quantidade, até antes da categoria, quantidade de vendas, faturamento gerado. Então quanto que você já fatura até hoje com esse produto. Aí sim a gente pode ter aqui categoria, né? E aqui eu vou criar uma outra informação que eu vou chamar aqui de validação, tá? Ou até de aprovação. A gente vai usar essa última informação também um pouquinho para frente, tá? Então aqui a coluna I e coluna J a gente vai usar um pouco para frente, que vão servir para a gente entender na categoria se você está ali dentro de curva A, B ou C, e aqui na aprovação se faz sentido dentro da sua estratégia vender esse produto ou não. A gente, como eu disse, na segunda aula vai criar as metas e a partir das metas a gente vai conseguir fazer isso para você aí não se perder, ficar postando qualquer coisa, ficar tentando vender qualquer tipo de produto, sendo que às vezes o produto não faz sentido para você, tá? Eu vou vir aqui, olha, também vou criar mais uma informação aqui, olha, vou colocar aqui categoria do produto, né? Então para você poder também classificar ali os seus produtos, tá? Então aqui só vou colocar aqui, então ao invés de categoria, como curva ABC, só para ninguém confundir, tá? Então são coisas diferentes. E aí aqui, uma vez que isso aqui está pronto, eu vou colocar aqui um formato, né, que ele vai lembrar pra gente ali um título, e isso facilita a sua vida, né? Eu sempre falo para deixar aí com cara de título tudo que você faz. Vou deixar aqui já também em negrito, para ficar um pouco mais interessante. Depois eu selecionar aqui a linha do título e a linha de baixo. Vou dar aqui um Ctrl Alt T para transformar em tabela, né, e poder utilizar essas informações de forma mais simples, tá? Aqui eu gosto sempre de vir aqui, olha, em design da tabela, estilos da tabela, e eu gosto de tirar
esse estilo, eu gosto de trabalhar com a formatação que eu já criei. Vou dar um nome aqui também na tabela, isso é importante, tá? Então aqui eu vou chamar de tab produtos, tá? E depois eu vou vir aqui em inserir, ou melhor, em página inicial, eu só vou colocar aqui a borda que eu poderia ter colocado antes, mas acabei me esquecendo, então não tem problema nenhum, coloco ela aqui agora, tá? Então, a estrutura inicial aí a gente já definiu, tá? Uma outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai definir uma regra, tá? Então eu vou criar uma aqui, você pode criar uma diferente, mas a gente vai criar uma regra para essa codificação e ela vai ser automática para evitar aí que você faça a codificação errada, tá? E para isso eu vou utilizar, no meu caso, a categoria do produto, tá? Então eu vou criar uma nova aba que eu vou chamar aqui de menus, que é onde eu vou criar as opções que eu vou ter de trabalho, e uma delas vai ser justamente aqui as categorias. Lembrando que eu não tenho o propósito de deixar essa planilha aqui bonita, tá? Tem vídeo aqui no canal, tem várias aulas aqui onde eu ensino você a fazer projetos mais bonitos, mais interessantes. Aqui é realmente para quem está fazendo a gestão para o próprio negócio, ok? Agora, se você quiser, a gente pode fazer uma para você, é só entrar em contato com a gente aqui na descrição do vídeo. Tem aqui os nossos contatos, a gente pode fazer uma para você com a sua cara, com a cara da tua empresa, com as ferramentas que você precisar, tá? Sem problema nenhum, só entrar em contato aqui com a gente. Tem o nosso site, tem aqui o WhatsApp direto, tem todas as nossas redes aqui, então pode entrar em contato com a gente, vai ser bacana e a gente faz aí para você, tá? Se quiser saber um pouco mais da qualidade do nosso produto, é só dar uma olhada aqui nos nossos tutoriais, né, onde tem aí mais de 300 vídeos já disponíveis mostrando um pouco do nosso trabalho, mostrando um pouquinho de como a gente faz e aproveitando para dividir um pouquinho de conhecimento relacionado a Excel e VBA para vocês, tá bom? Bom, mas o que eu vou fazer aqui agora, né? Então, essas categorias aqui eu vou cadastrar categorias diversas, tá? Então, talvez a pessoa vai vender produto para casa, né? Então, que tem bastante gente que vende, né, produto para casa. Eu vou vender coisa para, sei lá, jardim, por exemplo. Vou vender coisa relacionada a, sei lá, eletrônicos. Tô chutando aqui, tá? Você pode colocar o que você quiser, eletrônicos. Você vai vender, sei lá, coisa relacionada a... sei lá, o que você quiser, que eu vou deixar esses três por falta de criatividade, mas essa condição que já vai ajudar. Também vou transformar isso aqui numa tabela, né? Então, Ctrl Alt T, vou vir aqui, vou tirar aqui essa formatação, vou chamar ela aqui de tab categorias, né? Deixa eu só colocar maiúsculo por mania, tab categorias, e aí vou vir aqui e vou colocar as bordas que novamente eu me esqueci, mas não tem problema. A partir disso eu consigo vir aqui na categoria do produto, vir aqui em dados, validação de dados, qualquer valor eu vou trocar por lista, né? E aí eu vou apontar aqui para a minha tabela, né? Então quando a pessoa colocar aqui, olha, vai estar casa, jardim, eletrônicos. Se você quiser, você pode vir aqui e colocar isso aqui em ordem, né? Então vou colocar aqui em ordem alfabética para ficar mais fácil. E daí se a pessoa colocar aqui, sei lá, ferramentas, por exemplo, se ela atualizar aqui novamente, quando você vier aqui, né, então percebe que ele vai dar esse problema aqui, olha, percebe que ficou só 3 opções, tá? Então esse aqui é um erro comum que as pessoas cometem, tá? Então não faça desse jeito, percebeu? Se eu só apontar, quando eu colocar aqui uma nova informação, ele não vai entender. Como que eu faço para entender isso de forma automática? Faz o seguinte, você vai pegar esse endereço, essas colunas aqui, tá? Vai vir aqui, olha, em fórmulas, e aí aqui você vai vir aqui em definição de nome. Aqui você vai dar um nome, eu vou chamar de categorias, vai ficar fácil de lembrar, e ele vai pegar aqui o endereço, olha, tab categorias, categorias. Deu ok, agora você vai vir aqui, ao invés de usar esse range, né, então você vai lá na validação de dados, e aí aqui ao invés disso você vai escrever igual a categorias que a gente acabou de criar. Vai dar o ok, e aí ele vai aparecer aqui agora todas as opções para você, tá? Quando você fizer isso, você pode ainda vir aqui, né, e colocar umas condições ali um pouco diferentes, como por exemplo, se eu quiser aqui agora colocar, sei lá, vou colocar aqui livros, por exemplo, tá? Só por falta de criatividade. Se eu vier aqui, agora livros é uma opção, que já fica legal. E a partir dessa informação, né, agora que a gente consegue selecionar aqui as colunas, né, as categorias de todos os produtos, a gente vai poder fazer uma estrutura um pouco diferente, que vai ser para
criar aquele código com base no tipo de categoria, tá? Então eu vou usar essa estratégia porque eu quero um código que separe ali para mim essas informações e fique mais fácil também para o cliente entender na hora que ele for olhar. Normalmente o pessoal vende, né, aqui por uma conta no Instagram e você pode ter lá, por exemplo, os destaques separados em como se fossem pastinhas, né? Então, se eu tenho lá 5 categorias, por exemplo, poderia ter 5 pastinhas dessas, onde eu vou criando ali esses produtos, separando esses produtos com um código sequencial por categoria, por exemplo. Então, se eu quiser pegar isso daqui, eu posso fazer alguma coisa como, né? Eu posso criar aqui algo como igual a si, né? Então, essa célula aqui da categoria estiver vazia, então você deixa o código vazio, tá? Então, se eu fizer isso, ele vai ficar vazio aqui e vai ficar agradável visualmente. Agora, quando a pessoa selecionar casa, por exemplo, ele vai virar falso, porque agora ela não está mais vazia. Nessa condição, eu vou fazer o seguinte: vou colocar aqui mais um ponto e vírgula para dizer o que eu quero que ele faça. E eu quero que ele faça para mim o seguinte, tá? Eu quero que ele pegue aqui as 2 primeiras letras da categoria, tá? Então, desse jeito eu consigo fazer um código diferente, ou as 3 primeiras letras da categoria, tá? Então, posso fazer isso dessa forma: esquerda, posso apontar aqui para a categoria e o número de caracteres que eu quero. Vou fazer aqui com 3, fica mais agradável, tá? Depois disso, fechou. Então, olha, CAS veio para cá, né? Então, da casa. Se a pessoa mudar aqui para eletrônicos, eu vai colocar ele. E se eu colocar ferramentas, FER, e assim por diante. Então, isso aqui já começa a ficar legal. Depois disso, eu vou fazer uma outra condição, né? Como eu estou falando de código, eu vou colocar isso daqui em letra maiúscula, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, maiúscula desse texto aqui. Então, quando eu faço isso, ele vai virar aqui sempre em letra maiúscula e vai ficar mais agradável também, tá? Depois disso, se você quiser, você pode ainda concatenar esse texto, né? Então, usando aqui o e-comercial com um hífen, por exemplo, né? Então, se você concatena isso aqui com um hífen, ele vai ficar desse jeito aqui, olha. Então, ele vai colocar ali essa informação ali para você. Eu vou até colocar isso aqui dentro do C, né? Então, ele vai ficar fer tracinho, né? Se eu mudar aqui para outro tipo, como eletrônicos, ele tracinho, e assim por diante. Depois eu quero colocar um código ali, né, numérico sequencial, mas eu quero que ele faça isso de forma inteligente, tá? Então, para fazer isso, eu vou falar para ele o seguinte, né, que você vai olhar para as linhas de cima, né, e vai contar quantas vezes você teve aquela condição. Para fazer isso, eu estou aqui na coluna C, né, para olhar a categoria. Então, eu vou falar para ele o seguinte, né, e-comercial, texto. Eu vou até colocar aqui bem passo a passo, tá? Conte.c. E aí, nesse conte C aqui, eu vou falar para ele o seguinte, olha, você vai olhar da célula C1 travado, né, então com F4, até, né, então 2 pontos, C1 sem travar, tá? Então de C1 travado até C1 sem travar. E você vai contar toda vez que for igual a C2, né? Então toda vez que ele for igual a C2, ele vai contar quantas vezes aquilo aconteceu, tá? Então, desse jeito, ele vai colocar ali o número 0 pra gente por enquanto. Então, ELE tracinho 0. Por quê? E antes dessa linha, ele não teve nenhuma vez a ocorrência do produto eletrônicos, por exemplo. Para fazer com que ele vire o primeiro, eu faço o seguinte, eu venho aqui depois desse conte e coloco mais um. Então, desse jeito, ele vai virar o L1, tá? Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, mais um eletrônico, olha, ele vai contar aqui para mim e vai aumentar ali a condição pra gente, tá? Então, percebe que ele virou ali, olha, L2, né? E aqui ele virou L3. A gente vai consertar isso daqui já daqui a pouco. Você vai entender por que ele está pulando ali essa condição, tá? Então, perceba que ele ajustou ali a coluna, olha, para pegar até a célula 2. Eu não quero isso, eu quero que ele pegue até a célula 1, tá? Então, ele fica certo aqui. Se eu colocar mais uma vez, né? Então, percebe que ele faz esse erro ali pra gente de ajustar isso daqui, tentar ajustar isso daqui de forma inteligente, digamos assim. Então ele puxa aqui, olha, pegando o código dos anteriores e chegando até aquela linha, né? Então isso eu não quero que ele faça. Isso ele está fazendo por conta de trabalhar com tabela, tá? Então sempre que você fizer isso, ele vai gerar ali talvez um problema desse tipo para você, tá? Se eu vier continuando aqui, percebe toda vez, ó, ele vira 5, não 4. Né? Então, para isso tem que tomar bastante cuidado. Ali, se eu der Enter, ele ajusta tudo das linhas de cima. E não é isso que eu quero que ele faça. Né? Então, eu quero que ele pegue aqui sempre somente até
a linha anterior. Como que você pode fazer para ele consertar isso e não cometer esse erro? Tá? Um jeito de você fazer isso é criando uma fórmula mais inteligente para criar esse range. Um jeito de fazer isso é fazer isso aqui, ó, indireto. E aí aqui esse C1 até C fica vazio, fica como um texto, tá? Vai colocar aqui um E comercial e aí você transforma aquele 1, né, na própria linha, né? Então eu vou fazer o seguinte, olha, lim da célula C2, que vai dar 2, menos 1. Tá? Então, quando ele fizer isso, ele vai estruturar ali para você. Eu vou colocar o formato que eu estou criando, que é verdadeiro. Então, eu vou colocar o número 1 e vou fechar esse carinha aqui. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu criei aquela condição de range, só que de uma forma mais inteligente, para que ele não faça aquela atualização que a gente viu. Tá? Então, se eu arrastar aqui e depois colocar aqui o próximo item, agora ele não acontece mais esse erro. Tá? Então, toma cuidado com isso quando você for fazer esse tipo de estrutura. Tá? Então, esse indireto, ele está ali no seu Ctrl C, para fazer com que você tenha ali uma contagem mais inteligente dos seus itens sem que ele cometa ali erros de identificação. Tá? Então isso é muito comum, eu vejo bastante pessoa errando isso. Tá? E a fórmula vai ficando um pouco grande, eu estou fazendo aqui bem passo a passo, um item por vez, justamente para você entender o que cada elemento faz. E se você por acaso se perder, deixa aqui nos comentários e eu vou fazer o possível aqui para ajudar vocês. Lembrando, eu sempre tento responder aí todos os comentários o mais rápido possível, mas no pior dos casos, eu costumo deixar aí um tempo da minha segunda-feira, toda segunda-feira, para responder aqui os comentários que vocês vão deixando, tá bom? Bom, só que eu não quero que fique L1, L2, L3, L4, L5. Eu quero que ele fique com um formato mais interessante. Então, para melhorar isso, eu vou vir aqui, olha, antes do conte, eu vou escrever assim, ó, texto, abriu parênteses. E aqui no final, eu vou colocar um ponto e vírgula e vou colocar um número de zeros, que seria o número de dígitos que eu quero que ele utilize ali, tá? Então, dependendo aí do quanto que você seleciona de itens, né? Por exemplo, eu faço, sei lá, 5 itens por dia, né? Então eu coloco 5 novos itens por dia lá para divulgar. Se você faz 5 itens por dia, todos os dias ali úteis, por exemplo, de segunda a sexta, vamos imaginar essa situação, a gente está falando ali de 5 vezes 22, né? Então dá para você ter uma noção de quantos itens você vai fazer ali por mês ou coisas do tipo, tá? Então no meu caso, como eu imagino que você quer ganhar dinheiro com isso, você vai fazer uma quantidade grande, eu vou colocar aqui 5 zeros, tá? Então desse jeito eu vou ter uma possibilidade de vários produtos, né? A chance de dar problema de não caber aqui, né, é muito pequena, ainda mais porque eu estou separando por tipo de categoria, tá? Eu vou fechar aqui aspas, vou fechar ali o parênteses dessa forma, tá? Quando eu der enter, deixa eu só colocar aqui certinho, porque eu coloquei aqui o parênteses no lugar errado, né? Então, deixa eu só ajustar aqui. Então, ele ficou aqui, olha, o texto, abriu ali o parênteses, tá? Esse carinha aqui, ele vem pra cá. E aqui, agora sim, tá? Então, olha, ele vai ficar ele 0001, 0002. E se eu for puxando aqui, olha, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, ele vai ficar ali certinho. Se eu vier aqui agora e colocar aqui, por exemplo, livros, tá? Acho que é livro que eu coloquei lá. Livro assim, plural mesmo. O que vai acontecer? Olha, o L e V, ele vira 1, né? Então, porque ele está inteligente a ponto de entender que ele só vai contar igual os que são da mesma categoria. Fica bacana. Se depois você vier aqui e colocar eletrônicos de novo, vai aparecer que o eletrônicos 11 sem nenhum problema para você. Tá? Então, assim você vai conseguir fazer uma categorização automática com a codificação. E essa codificação você pode colocar, por exemplo, uma etiquetinha lá no seu produto para a pessoa saber do que ela está falando. E até às vezes quando ela for pedir o link para você, olha, eu quero o link do código tal ou do produto tal. E até para você se localizar e conseguir contar melhor ali as informações. Uma dica que eu deixo para vocês é, você vai guardar as informações, por exemplo, eu fiz um vídeo para postar um Reels e poder vender ali aquele produto. Por exemplo, salva esse vídeo usando o mesmo código. Por quê? Se você perceber, tá? Isso vai fazer mais sentido na aula de amanhã, na próxima aula, desculpa. Mas se você perceber que, sei lá, esse L4 aqui está vendendo muito, né? Ele está lá na curva A. O que vai acontecer? Você vai repostar ele, vai fazer sei lá, até um marketing pago com ele, qualquer coisa do tipo. Se você está fazendo isso e está tudo organizado, você consegue ir lá na sua pastinha de criativos, procurar só os criativos do L4 para ver qual for o melhor. Você consegue vir para cá e consegue entender como funciona cada estratégia e buscar isso com muito mais velocidade, que vai fazer você ganhar dinheiro mais fácil.
Tá? Então a organização ela está aí para isso, para fazer com que você consiga trazer o seu dinheiro de uma forma mais simples. Tá? Então essa ideia aqui de codificação com essa fórmula, mesmo que seja um pouquinho grande, ela serve justamente para isso. Tá bem? Bom, depois disso, né, aqui a descrição é um texto livre, né, então a pessoa pode colocar ali a descrição que ela quiser e não tem problema, tá? Uma coisa que às vezes eu aconselho, né, então aqui a loja, eu vou criar aqui um menu também para loja, para ficar mais fácil a pessoa não ficar digitando errado, isso vai facilitar a vida lá na nossa terceira aula, quando a gente for fazer o painel de indicadores, tá? Então aqui eu vou criar lojas, vou pegar aqui essa formatação, página inicial, pincelzinho de formatação, eu vou trazer para cá. E aí você pode transformar isso aqui, Ctrl Alt T, em uma tabela também, que eu vou chamar de Tab Lojas, tá? Então, Tab Lojas, vou colocar só em maiúsculo, de mania, Tab Lojas. Vou vir aqui e vou tirar aqui essa formatação também. E aqui você pode colocar as lojas que você quiser, sei lá, Mercado Livre, Amazon, Shopee, por exemplo. E aí você pode colocar quantas você quiser, coisa do tipo, tá? Vai vir aqui, vou deixar aqui classificado para ficar mais organizado, por exemplo, tá? E aí depois, mesma coisa que a gente fez lá na categoria, a gente vai fazer aqui, ó. Seleciona, vem aqui em Fórmulas, definir nome, vou dar um nome para isso que vai ser justamente lojas. E aí agora eu posso vir aqui, pegar aqui, olha, em dados, validação de dados, do tipo lista, e aqui eu vou colocar igual a lojas, né? Então quando eu faço isso, ele vai aplicar aqui para mim, olha, e eu posso selecionar qual eu quiser, tá? Se acontecer como aconteceu aqui, olha, dele não arrastar, é só você vir aqui, arrastar isso aqui para todo mundo, e agora todas elas têm a validação de dados, tá? Então agora você pode ir selecionando aqui qual item você quiser ali dentro das suas lojas, para poder ficar mais fácil também de você rastrear. Poxa, qual loja que está me dando mais comissão? Qual loja que está trazendo mais faturamento, né? Então às vezes tem uma regrinha diferente, por exemplo, a duração ali do gancho que você tem, né? Por quanto tempo aquela pessoa vai comprar e vai continuar convertendo para você, ou qualquer coisa do tipo. Então isso faz você ganhar mais ou menos de uma loja ou de outra, percebeu? Então isso vai fazer você também pensar o seguinte: poxa, faz mais sentido, sei lá, tá? Vou chutar aqui, eu vender a partir do Mercado Livre do que da Amazon, por exemplo, porque as pessoas compram mais, convertem mais da Amazon, do Mercado Livre, por exemplo, tá? Então isso vai fazer você começar a entender como você vai levando seu negócio, quais são as próximas estratégias que você vai utilizar, tá bom? O valor do produto, né? Então esse aqui é dinheiro, então eu já vou pegar aqui, olha, valor do produto, valor de comissão, né? Então esses dois itens aqui e o faturamento gerado, tá? Então esses três itens, eles vão trazer aqui pra gente essa estratégia de dinheiro. Então vou vir aqui, página inicial, monetário, pronto. Percentual de comissão, como o próprio nome já diz, é percentual, então vou colocar aqui como porcentagem. Você vai perceber que quando você coloca uma porcentagem fica sem nenhuma casa depois da vírgula. Eu não gosto, eu gosto de usar pelo menos duas, porque eu acho que facilita ali a análise. Porque se você deixar sem nenhuma casa depois da vírgula, você vai, principalmente nesse caso aqui, você vai ter números muito próximos. E aí vai parecer que todo mundo está empatando, né? Ou que vários estão empatando. Então assim você consegue ali classificar de uma forma mais agradável, ali, mais interessante, tá? Outra condição que você pode fazer é o seguinte, né? Você pode vir aqui, olha, e pegar aqui, olha, por exemplo, como que eu vou calcular essas estratégias, né? Então o valor do produto, você vai colocar o valor que seja, por exemplo, um produto de R$115, por exemplo, tá? Aqui o percentual da comissão, você também vai pegar lá o que está no site e você vai colocar aqui. Então vou colocar, sei lá, paga, por exemplo, 12% para você. O valor da comissão vai ser justamente o valor do produto vezes o valor da comissão, tá? Então não tem muito segredo aqui. Então esse produto, cada venda dele vale, né, R$13,80 para você, tá? Então se eu vier aqui, por exemplo, criar um outro produto de R$208, por exemplo, e te paga, sei lá, 8% de comissão, então cada venda desse produto aqui, ele te paga lá R$16,64, tá? Então isso aqui vai ajudar você a entender também o que está valendo mais a pena para você, tá? Depois disso a gente vai ter aqui a quantidade de vendas. Isso aqui você vai pegar lá da sua base, se vocês quiserem, tem estratégias que você pode fazer o download do seu relatório, né, lá em Excel, em várias plataformas tem isso, para você entender o que está mais vendendo, coisa do tipo. Você pode fazer o download e fazer importação direto para cá. Eu não vou fazer isso aqui, né, porque eu ia precisar de ferramentas de VBA e tudo mais, e já tem vários vídeos aqui falando sobre importação de dados e tudo mais. Mas
Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários e a gente pode fazer um vídeo falando de uma estratégia específica, por exemplo, tá? Mas aqui você vai ter essa estratégia, você pode fazer essa importação para ficar ainda mais dinâmico aí a sua gestão. Mas aqui você vai ter ali a quantidade realmente que você vendeu. Eu vou colocar aqui, por exemplo, que você conseguiu vender 10 unidades desse item e, sei lá, 6 unidades desse outro, por exemplo, tá? Depois eu vou ter aqui, olha, faturamento gerado, né? O que vai ser o faturamento gerado? Vai ser a quantidade de vendas vezes o valor de comissão, né? Então, quanto que gerou de comissão para você? Então, aqui começa a fazer mais sentido. Olha, esse primeiro, ele gerou para você R$ 188 ali de comissão, né? Então, você sabe de quanto que ele trouxe para você já. E quanto o segundo, ele trouxe R$ 99,84, né? Então, você já tem uma noção ali de quanto que ele está trazendo de rendimento para você. Uma outra coisa que você pode fazer, e que eu gosto bastante, né, é o seguinte: você pode trazer aqui, olha, uma coluninha a mais, tá? E nessa coluna a mais, eu vou colocar aqui, olha, representatividade. Tá? Como é que a representatividade funciona, galera? A representatividade ela funciona da seguinte forma, tá? Você vai vir aqui e vai pegar o valor que foi gerado, né, dividido pela soma de todos os valores. Então, a soma de todos os valores, ou seja, quanto que um vale dentro de tudo. Aqui ele trouxe em dinheiro, porque eu só incluí, mas eu quero isso aqui em percentual com 2 casas decimais. Então, olha que legal. Esse primeiro item, ele representa ali para você, né, 58% daquilo que você realmente vendeu. Tá? Enquanto o segundo representa ali 41,98%. Ou seja, esse produto aqui, ele está valendo mais para você do que os outros. Tá? Então, essa é a ideia aqui dentro. Você pode fazer o seguinte ainda, né? Eu vou fazer uma estratégia aqui que vai ser o seguinte, ó, eu vou chutar valores. Então, eu vou colocar aqui igual, aleatório, entre, tá? Eu não vou me preocupar com centavos aqui, mas só para eu poder chutar valores com facilidade. E aqui eu vou colocar um valor mínimo, sei lá, eu vou trabalhar produtos de R$55 até produtos ali de, sei lá, R$520, por exemplo. Então, eu quero que ele chute valores para mim desse jeito e vou arrastar aqui para baixo. Ó. Então, agora eu já vou ter todos os produtos. O percentual vai ser parecido, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, igual, aleatório, entre. Aqui eu vou colocar que, sei lá, vai ser de 5% até, sei lá, 30%, por exemplo, tá? Nem sei, eu não trabalho com esse segmento, então eu não sei se esses percentuais aqui estão ok, tá? Mas só para você entender a ideia de como você pode testar isso daqui sem precisar ter todos os produtos e tudo mais, só para ter garantia que está funcionando, tá? Como aqui é porcentagem, então eu vou dividir por 100, tá? Para ficar coerente o valor. Então esse aqui, por exemplo, 16% e tudo mais, e joguei aqui para baixo. Beleza. Aí aqui eu vou fazer também um aleatório entre da quantidade, para não perder tempo. Então igual a aleatório entre. Aí eu vou colocar que a gente vendeu, sei lá, de 2 unidades, ou melhor, até de 0 unidades até 100 unidades, por exemplo. Tá? Ele vai chutar valores aqui para mim também. E eu vou arrastar aqui para baixo, tá? Então assim, ele já lançou ali uma quantidade, se você quiser você pode até fazer uma quantidade maior, tá? Mas aqui pra gente já vai ser o suficiente. E para não ficar mudando esses valores, eu vou pegar isso daqui, olha, que a gente colocou aleatório, Ctrl C, e vou colar como valores, né? Porque isso aqui são informações que não vão ser alteradas. E depois eu vou pegar aqui a quantidade de vendas também e fazer a mesma coisa. Então vem aqui, copia e cola como valores, tá? Então desse jeito ele vai ficar calculando aqui já para você. As colunas que tem fórmula, se você quiser, você pode fazer bloqueio de célula, tá? Então, eu fiz um vídeo recentemente ensinando você a fazer isso. Então, eu não vou fazer isso aqui. Eu vou deixar aqui para vocês como sugestão na descrição do vídeo, tá? Então, isso poderia agregar para vocês. Mas é bastante simples, né? Então, foi um vídeo bem rápido, inclusive, ensinando você como faz isso. Mas aqui eu vou só pintar, deixar uma cor diferente para chamar a atenção ali da pessoa, né, de que essas células aqui não devem ser alteradas, tá? Então aqui tá tranquilo, aqui a fórmula, ó, tá a mesma coisa, tá? Então eu também vou pintar aqui da mesma cor, por exemplo. Aqui, olha, fórmula e fórmula, né? Então essas aqui e essas últimas aqui também serão fórmulas, tá? Então eu vou pegar essas aqui e vou deixar ali pintadinho para ficar mais claro. O que você pode fazer é o seguinte, você pode pegar isso daqui, olha, e adicionar uma formatação condicional, né? E aí nessa formatação condicional eu gosto bastante de usar essa daqui, olha, barra de dados. E aqui, como eu estou trabalhando com azul, eu vou pegar essa daqui, ó, barra de dados azul, e ele vai fazer ali para você esse preenchimento aqui, tá? Que fica bem bacana, já mostrando quem são ali os itens mais representativos aqui para você, tá?
Outra coisa que você pode fazer aqui dentro, se você quiser deixar isso aqui mais bonitinho, por exemplo, você pode vir trocar aqui, talvez, deixa eu vir aqui, ó, formatação condicional, gerenciamento de regras, aí aqui está a barra que a gente acabou de criar, vem aqui em editar, e aqui você pode selecionar, ó, por exemplo, o tom do azul. Eu vou pegar esse azul aqui, que é o azul que eu usei lá na parte principal, e ele vai ficar com uma cara ali mais interessante também, tá? Outra coisa que você pode fazer aqui, talvez, seria ter uma fonte ali em branco, né? Percebe que ele vai mudar ali um pouquinho o fundo, e aí essa aqui em específico eu posso deixar aqui numa cor diferente, como um cinza, por exemplo, que vai dar ali uma quebra, vai deixar uma cor ali mais interessante mostrando, tá? Isso aqui, lembrando, é uma questão de pura visualização. Então você pode escolher ali um padrão de cores e estratégia que você preferir, não vai fazer tanta diferença aí na prática. O interessante aqui é que você tem essa barra para ficar muito fácil de você enxergar quais são os itens ali que são mais representativos para você, tá? Aí uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, né, é justamente já calcular a curva ABC, né? Então já calcular essa classificação aqui de curva ABC. Isso daqui ajuda você a entender um pouco mais de como isso funciona, tá? Para quem não sabe, a curva ABC é um gráfico de Pareto, é uma variação do gráfico de Pareto, onde você vai entender quais são os produtos onde vale mais a pena você dedicar energia, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo, olha, eu tenho esse produto aqui que ele representa 0,19% do meu faturamento, ou seja, ele é um produto que praticamente não me ajuda em nada, tá? Então, ele não consegue contribuir ali para o meu faturamento, né? Uma outra condição que você vai ter vai ser o seguinte, olha, por exemplo, esse daqui, olha, ele é o que mais vende, né? O produto que mais ajuda, não o que mais vende, mas o que mais trouxe faturamento para você. Então, ele trouxe ali R$6.700 ali de faturamento, que é bacana. Então, esse produto é um produto que vende bastante e tem uma comissão legal, por exemplo, né? É justamente essa condição, a comissão dele é alta e nessa situação vendeu muito. Então, o que vai acontecer? Ele é um que vale a pena você colocar um tráfego pago, talvez, ou que vale a pena você continuar ali trazendo informações, porque ele vai trazer ali para você uma atualização de dados bem legal, tá? Uma receita bem legal. Então, o que você vai fazer? Como que funciona a curva ABC? A curva ABC ela é nada mais é do que uma estrutura onde você vai classificar os seus produtos ou serviços em A, B ou C, tá? Então, eu vou vir aqui em menus e vou criar aqui curva ABC. E aí eu vou ter aqui, olha, a faixa, então, ou melhor, até a categoria, e aqui a faixa percentual, tá? Então, como é que funciona isso daqui, né? Se eu pegar aqui, olha, e deixa eu só mesclar aqui para ficar mais agradável, mas a categoria A, ela representa os primeiros 20%, né? Então, os 20% de produtos que mais vendem, tá? Ou que trazem maior faturamento para você, 20% mais alto, né? Depois, aqui você vai ter a curva B, que ela representa 50%, então até metade ali dos seus produtos. E por último, você vai ter aqui a curva C, que é o resto, né? Então, a curva C, que vai ser o resto, né? Então, ele pode chegar até 100% ali para você, tá? Então, basicamente, essa é a estrutura. Aqui eu vou calcular a quantidade de produtos que eu tenho, né? Então, ou seja, a quantidade de produtos que eu teria para cada uma dessas categorias, tá? Então, se ficar mais fácil de você construir isso, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, QNT produtos, por exemplo, tá? Então, quanto que seria 20% da quantidade dos meus produtos? Como que eu calculo isso? Eu vou pegar aqui, olha, igual, conte.valores, tá? Vou fazer bem passo a passo também de novo, tá? Vou pegar aqui, olha, a minha tabela e vou contar quantos produtos eu tenho, tá? Então, eu posso vir aqui, olha, e contar os códigos, porque se tem produto, tem código, tá? Então, vou contar quantos produtos eu tenho. Vem aqui, ele tem 12 produtos cadastrados. Quanto que é 20% de 12 produtos, tá? Então, vou pegar aqui, olha, esse valor vezes 20%. Tá? Então, tem 2,4 produtos, são ali os produtos que mais vão ser interessantes. Só que eu não consigo trabalhar com 2,4 produtos. Tá? Eu preciso de uma estrutura que me mostre números inteiros, porque eu não tenho como trabalhar com esse vírgula 4. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, olha, int, e aqui, desse volume. Então, os dois produtos que trouxeram mais faturamento, eu vou tratar como curva A, ok?
Depois, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, olha, a curva B, né, ela vai ser até 50%, então vai ser muito parecido. Né? Então eu vou entender lá quantos produtos eu tenho, né, então aqui é igual ao conte.valores, da nossa tabela. Então eu vou vir aqui e vou contar os códigos novamente. Ele vai trazer aqui novamente o 12, né? Vou pegar esse valor e vou multiplicar aqui pelo percentual que eu quero, que é o 50%. No caso, já deu um valor inteiro, mas eu quero garantir isso. Tá? Então eu vim aqui, olha, eu vou colocar, né, que é um int dessa conta, mesma coisa que eu fiz ali em cima. Tá? Então ele vai continuar chegando em 6. Então o produto 1 e o produto 2 ele é A, o produto 3, 4 e 5 e 6 são B e todos os outros são C. Né? Então aqui vai ser igual a conte.valores. E aí aqui eu vou fazer ali a estratégia, né, de quanto que esse carinha aqui ele está me trazendo de resultado. Tá? Então simplesmente conte valores aqui dos códigos. E aqui eu não preciso me preocupar com mais nada, porque aqui é todo mundo. Tá? Então por que isso aqui me ajuda? Porque eu posso utilizar uma estratégia de procura para entender em qual categoria cada produto está. Tudo bem? Então, vou deixar isso aqui com uma carinha também de título, como a gente fez todo o resto. E aqui está pronta a base da minha curva ABC. Opa! Está pronta aqui a base da minha curva ABC. Tá? Depois disso, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai classificar essas informações e devolver isso aqui para dentro da nossa tabelinha, para que ele traga esse A, B e C dessa forma mais simples. Tá? Então, como que eu posso fazer isso? Primeiro, eu preciso descobrir qual que é a posição desse produto dentro de todas as linhas ali. Então, eu posso fazer o seguinte, posso pegar aqui igual a maior, ou até melhor, eu vou fazer até o seguinte, eu vou deixar essa parte para a gente fazer na próxima aula junto com as nossas metas, que daí a gente já faz aqui a aprovação e a curva ABC também, porque assim a gente vai aproveitar tudo de uma vez e não vai interromper ali essa linha de raciocínio, porque é ali que a gente vai verificar se faz sentido para suas metas ou não faz sentido para suas metas continuar vendendo aquele produto. Tá? Principalmente, por exemplo, provavelmente esse daqui vai acabar sendo cortado ou coisa do tipo, mas a gente vai entender isso aqui um pouquinho pra frente. Beleza, galera? Bom, eu vou ficar por aqui. Se você gostou do nosso vídeo, curte, né? Se inscreve no canal, isso ajuda a gente a crescer, chegar para mais pessoas. Tá? E na próxima aula a gente vai dar sequência, que lembrando vão ser 3 aulas. Né? Primeira aula para construção da tabela, segunda aula para a gente poder fazer aqui nossas metas e terceira aula para a gente criar um dashboard onde a gente possa fazer a gestão disso aqui tudo mais fácil. Tudo bem? Muito obrigado, até a nossa próxima aula.